Vamos embora para mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Semaninha ruim, né? Empate com o Criciúma em casa dá uma atrapalhada na nossa vida assim considerável. Eu sei que tá todo mundo pensando só relacionado a rebaixamento, mas o Fluminense não tá pensando só relacionado a rebaixamento não. O Fluminense é um time que está ativo no mercado, apesar de não saber nem qual divisão vai jogar no ano que vem. A gente fala disso já já, tá? Deixa o like aqui embaixo se você gostar do vídeo, se inscreve aqui no canal também pra dar aquela moral. A gente abre falando, inclusive, sobre isso mesmo, sobre o mercado. Duas informações que eu acabei não tratando aqui, e uma delas até eu fui apurar e trouxe algumas atualizações mais específicas do Fluminense, né? Vamos começar com o Lucas Barbosa, atacante do Juventude, tem feito um bom Brasileirão, inclusive fez um dos gols da equipe do Juventude, o gol que abriu o placar contra o Atlético Mineiro na última terça-feira. Atacante de 23 anos, que pertence ao Santos, está emprestado no Juventude, é ponta direita que joga, né, é canhoto que joga pelo lado direito e está emprestado pelo Juventude. Já teve passagem pelo Coritiba no ano passado, aliás, está emprestado pelo Santos ao Juventude, já teve também emprestado ao Coritiba, é da base do Santos, lá de trás, foi revelado na base do Santos. E aí o Lucas Barbosa, segundo o jornalista Bruno Muck, que é de uma rádio lá de Caxias do Sul, até já participou algumas vezes aqui de vídeos com a gente no Jornada, no Raiz Tricolor. Ele informou que o Fluminense tinha interesse no Lucas Barbosa. Eu fui apurar, claro, para tentar também saber se conseguia descobrir alguns detalhes a mais da notícia, porque eu acho que assim como vocês, eu também fico olhando essas especulações de mercado do Fluminense, fico pensando, gente, que mundo que essa galera tá. O Fluminense vai jogar que divisão no ano que vem? Você nem sabe, né? Quanto de dinheiro entra no Fluminense no ano que vem? Você nem sabe, né? Exatamente. E aí, como é que você vai pensar em contratação pro ano que vem? Enfim, fui tentar apurar para saber se isso fazia sentido. Do lado do Fluminense é um ferrolho. Não consegui com nenhuma fonte de bastidor. Ninguém estava sabendo ali diretamente sobre isso, mas já me passaram também que negociações, etc., estão sendo tratadas a 7 chaves. E oficialmente também o Fluminense não vai confirmar nenhuma negociação agora na reta final, ainda mais com um atacante de um time que está disputando com a gente para não cair. Mas o que eu consegui apurar, indo mais para o lado do jogador, do Juventude, tentando ali algumas fontes de mercado, é que sim, há um interesse, houve um contato do Fluminense pelo Lucas Barbosa, outros times têm feito contato, porque a temporada do Lucas Barbosa, ela é boa, né, uma temporada de números, um atacante de lado que faz 14 gols na temporada. Eu não sei se ainda é, porque eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que ele seria, como se 14 gols lá pelo Juventude, seria artilheiro do ano do Fluminense. Eu acho que o John Arias tinha 12 ou 13, não sei se agora já passou. Mas enfim, o Lucas Barbosa tem 14 gols no ano, 54 jogos, ou seja, também se mostra um jogador que não se lesionou dentro do ano e tem tido ali um certo destaque depois de muitas críticas no Santos. Troquei uma ideia com o Noronha, né, lá do Eu Vim de Santos, um cara que é especializado ali na equipe santista. Perguntei ele sobre o Lucas Barbosa, ele falou, olha, vai com Deus, porque ele não é bem quisto lá em Santos, né? Até trocando uma ideia aí com outras pessoas relacionadas também a visão do porquê que ele não deu certo lá no Santos. E no Santos se fala muito de um DNA, o Santos é um dos times que tem um DNA, né? A gente fala muito disso. O Fluminense até foi, mas às vezes se esquece desse DNA. O Santos tem um estilo de jogo DNA. E o Lucas Barbosa não é desse estilo de jogo. Então já irritaria naturalmente o torcedor santista. E ainda não teve um bom desempenho por lá. A fórmula de negócio é que é um pouco mais complicada no caso do Lucas Barbosa. Isso porque ele tem contrato com o Santos, um contrato que foi renovado lá atrás, em setembro de 2022. Ele tem um contrato com o Santos até o meio de 2026. Então ele ainda tem mais 1 ano e meio de contrato com o Santos. Mas, se tratando do Lucas Barbosa não querer voltar para o Santos, não é interesse dele no momento, até porque ele sabe que lá ele não se cria. E também não é interesse do Santos ficar rendendo muito o Lucas Barbosa. Pode ser que haja uma negociação aí de compra do jogador. O interesse é que se negocie em definitivo, tanto do lado do jogador quanto do lado do Santos. Não sei qual é a visão do Fluminense. E aí eu vou passar agora para falar do Ángel Romero. Mas antes eu vou só repetir mais uma vez, que eu sei que vai ter comentário disso aqui embaixo. Tá falando de mercado, de 2025, e não tá pensando tem que pensar em focar em escapar do rebaixamento. Sim,
Fala isso pra diretoria que tá se movimentando, fazendo ligações, entrando em contato, sondando, tendo interesse, conversando e aprofundando negociações. Tem que falar isso com eles. Eu tô aqui reportando, meu amigo. Tô aqui reportando o que é divulgado como notícia que eu vou apurar e é verdade. Tá, então, a reclamação não é comigo, não. Inclusive, daqui a pouco vamos falar de tabela de Campeonato Brasileiro, que é a minha prioridade, pelo menos. Mas antes, uma notícia divulgada pelo repórter Samir Carvalho, um repórter que cobre o Corinthians, um dos mais bem informados ali sobre a equipe de São Paulo. Ele deu a informação nessa quarta-feira, dia 27 de novembro, de que o Fluminense tem interesse no Ángel Romero, atacante da equipe corintiana, o paraguaio, e eu fui confirmar aqui, o Fluminense tem 13 gols, o artilheiro do Fluminense, tá? O John Arias tem exatamente 13 gols, ou seja, o Lucas Barbosa seria artilheiro do Fluminense se estivesse jogando aqui com os números que ele tem. Mas voltando ao Ángel Romero, 32 anos, paraguaio, irmão do Oscar Romero, que tá no Botafogo, faz uma temporada pelo Corinthians meiota. Ele voltou, foi muito importante no ano passado na salvação da equipe do Corinthians da zona de rebaixamento. A temporada dele é de 14 gols, chegou a ter a sua importância ali no meio, também fez 14 gols, mas boa parte desses 14 gols, pelo menos metade, foram feitos ainda antes do Campeonato Brasileiro começar. Então você vai ter ali 7 gols só dentro de Brasileirão, Copa Sul-Americana, que acabou jogando até a reta final. Então assim, a situação do Ángel Romero já é um pouquinho diferente em relação ao Lucas Barbosa, tá? O Lucas Romero acaba o contrato agora... Lucas, de onde eu tirei Lucas Romero, gente? Ángel Romero. Época do Lucas Barbosa, né? Ángel Romero acaba o contrato agora no final do ano com o Corinthians. Até tem uma situação lá dele, se ele quiser, ele consegue uma renovação por mais um ano, deve ter ali algumas questões de meta que ele bateu, mas o interesse dele não é ficar no Corinthians com um contrato de um ano. O interesse dele é que o Corinthians renove o contrato dele por 2 anos. E a informação do Samir Carvalho, essa informação do Ángel Romero ainda não descobri nada, mas a informação do Samir Carvalho é de que os representantes dele foram até a diretoria do Corinthians e falaram: olha, a gente tem uma proposta aqui de 2 clubes que fizeram contato pra gente e querem contratar o Romero. Se vocês não derem 2 anos, o Romero vai meter o pé. E, enfim, até agora as negociações não andaram ainda do lado de lá para que dessem 2 anos, o Corinthians não quer. E aí o Samir descobriu que um desses times é o Fluminense, ele não sabia qual era o outro. No caso do Fluminense, segundo a informação dele, foi uma requisição do Mano Menezes. E aí, assim, novamente, eu não conhecia o Samir Carvalho, tá? Mas as referências que eu tive deles trocando ideia com gente de São Paulo é que é um repórter bem informado sobre o Corinthians, sim. Ele tem até um canal chamado Café com Setorista aqui no YouTube, se você quiser ir lá conferir. Então, assim, o que me preocupa, tá? É que, além... A movimentação no mercado, o Fluminense tem que ter e não pode fechar ninguém. O Fluminense tem que estar, sim, ativo no mercado, porque não pode largar depois de todo mundo. Então tem que estar vislumbrando o jogador, procurando, fazendo contato, pensando, mas sempre deixando em suspenso, falando: olha, irmão, mas eu não posso negociar agora que eu não sei se eu vou ficar na Série A. E o Lucas Barbosa pode nem querer vir pro Fluminense, que o Juventude ficou na A e o Fluminense não. Imagina. O Fluminense não vai ter dinheiro para pagar o salário de um Ángel Romero, que recebe mais de 500 mil. Então, assim, é óbvio que a definição precisa ficar após o Campeonato Brasileiro, mas as movimentações têm que acontecer agora. Minha preocupação é a seguinte: a movimentação em relação ao Ángel Romero é um pedido do Mano Menezes, e dessa vez nem é uma notícia do lado de cá pra gente dizer que é a diretoria ludibriando o jornalista e tal, botando tudo na conta dos treinadores e tal. Não, a notícia veio do lado de lá dizendo que seria um pedido do Mano. Então, o Mano Menezes já tá fazendo requisições pro ano que vem de contratações? Como é que funciona isso? Ele já ficou? Enfim, essa parte me preocupa um pouco. Tendo mais atualizações sobre o mercado, a gente volta aqui para poder falar. Nesta quarta-feira, teve um jogo muito importante que aconteceu no Mineirão. O Fluminense jogou com a camisa do Cruzeiro, comandado por Fernando Diniz. Foi quase isso. Empate por 1-1 no Mineirão, resultado que não agradou muito a gente, mas o pós-jogo me animou mais até do que o próprio jogo, tá? O Grêmio abriu o placar com o Bright White, o Cruzeiro fez aquilo tudo que você já tá acostumado, né? 75 chances e 1 milhão e empatou até num golaço do Verón, do passe do Verón para um golaço do Matheus Pereira, empatou por 1-1 Cruzeiro. Com esse empate, o Grêmio foi a 41, tá todo mundo agora com a mesma quantidade de jogos, exceto o Juventude. Então o Grêmio tá com 41, são 2 pontos a mais do que o Fluminense, e o Grêmio não tem diferença em relação ao Fluminense, em relação ao número de vitórias. A diferença é no saldo, porque o Fluminense tem -8, Grêmio e Atlético Paranaense tem -4,
E aí o Grêmio e o Atlético Paranaense uma vitória a mais, mas estão 2 pontos à frente, né? Então se o Fluminense ganhar, ele empata em vitórias. Esse empate mexe um pouquinho na parte alta da tabela também, que é uma parte que nos interessa primeiro, que é a parte do Cruzeiro. O Cruzeiro com esse empate fica com 35 pontos. Hoje, a última vaga direta não está ao alcance do Cruzeiro para a Libertadores, que é o Flamengo, e nem a primeira vaga para pré-Libertadores, que é o São Paulo, que está 11 pontos à frente. Então a briga do Cruzeiro hoje é pela última vaga para a Libertadores, para ir para pré-Libertadores. Então o Cruzeiro tem 48 pontos, o Bahia tem 47, o Corinthians tem 47. São esses times que brigam. O Vasco tá se iludindo que briga, o Atlético Mineiro não tá nem aí. São esses 3 times que brigam por uma vaga, tá? Então vai ter briga até o final. Caso o Botafogo no próximo sábado seja campeão da Libertadores, vão ser esses 3 times brigando por 2 vagas. Provavelmente essa briga vai se estender até a última rodada. E aí fica aquela dúvida. O Cruzeiro vai jogar interessado, vai jogar precisando vencer o Red Bull Bragantino na próxima rodada. Isso é um fato. Ele vai ter pressão para vencer, porque sabe que se perder, o Bahia enfrenta o Cuiabá, fora de casa também, ou seja, tem o mapa da mina ali, e o Corinthians pega o Criciúma no Heriberto Wilson, ou seja, também um time da parte de baixo da tabela. Então quem não fizer o dever de fora de casa, nesse caso, vai se dar mal nessa briga pela Libertadores. Então há esse incentivo aí pro Cruzeiro. Qual que é o problema? Futebol. O Cruzeiro não tem jogado bola. O Diniz não tem conseguido dar o mínimo pro Cruzeiro conseguir a gente cravar que ele ganha o Red Bull Bragantino. Talvez a gente crave até mais porque o Bragantino é uma merda, né? Inclusive, botando aí a atualização aqui dos meus cálculos planejados aqui, etc., me chama a atenção uma coisa. A parte de baixo tá pontuando mais do que o normal. Eu projetava 5 pontos pro Vitória. O Vitória já fez 4. Eu projetava 7 pro Atlético Paranaense. Ele já fez 4. Eu projetava 7 pro Grêmio. O Grêmio só fez 2. Eu projetava 7 pro Fluminense. O Fluminense só fez 2. O problema tá aqui. O problema tá nesses 2. Porque o Criciúma eu projetava 6, só fez 1. Esses 6 envolvia ganhar do Vitória em casa. E o Red Bull Bragantino eu projetava 5, só fez 1 e não acho que faz nem os 5 aqui não. O Juventude eu projetava 5, já fez os 5. Então assim, esses que estão na parte de cima, Juventude, Atlético Paranaense e Vitória estão pontuando até acima do normal. Grêmio e Fluminense estão pontuando ainda meio que dentro da normalidade, por mais que tenham perdido 2 pontos. O Grêmio perdeu 2 pontos contra o Juventude, o Fluminense perdeu 2 pontos contra o Criciúma. Já o Criciúma tá pelo milagre nessa reta final e o Red Bull Bragantino já tá encaminhando para o rebaixamento. Um olhar aqui que a gente tem do Cruzeiro, não é nem só pelo Red Bull Bragantino na próxima rodada, tá? É porque o Cruzeiro na última rodada enfrenta o Juventude. Meu olhar atual é o seguinte, o Juventude já jogou na rodada e tem 42 pontos. O Fluminense hoje precisa torcer para 2 coisas, além de fazer o seu dever de casa. Se ganhar o Atlético, ganhar o Cuiabá, show, escapamos. Se não ganhar o Atlético, porventura empatar lá na Arena da Baixada e ganhar o Cuiabá em casa, que é a obrigação, sem ganhar o Cuiabá a gente não escapa. A gente vai para 4 pontos e vai chegar a 43. Chegando a 43, a gente vai depender que o Criciúma, por exemplo, não vença Red Bull, Bragantino e Flamengo, sendo que está tendo uma pressão muito grande da torcida do Flamengo para que poupe os titulares, enfim, não leve o time principal, não tenha bicho pro jogo do Flamengo lá no Heriberto Wilson contra o Criciúma. E aí, obviamente, facilitar a vida dos catarinenses para ferrar o Fluminense. E na última rodada, pode ser que se o Cruzeiro fizer o trabalho dele, ganhando o Red Bull Bragantino, e o Criciúma acabar ganhando do Flamengo, o Atlético Paranaense vencendo o Red Bull já tá rebaixado na última rodada, muito provavelmente. Então pode ser que a vida do Criciúma seja facilitada para chegar a 44. Então eu estou mirando em quem? Numa vitória nossa contra o Atlético Paranaense, a gente escapa por si só, aí dane-se os outros, né? Porque a gente teria que vencer o Cuiabá em casa, eu sei que é difícil, né? Mas enfim. A gente chegaria a 45 pontos e aí escapou de vez. Mas, no caso da gente fazer 43 mesmo, um empate, uma vitória e uma derrota lá contra o Palmeiras, a gente não pode contar com nada desse último jogo, eu estou mirando, além do Red Bull Bragantino, no Juventude e no Grêmio. O Juventude conseguiu uma super vitória contra o Atlético Mineiro reserva e quase que desinteressado, de certa maneira. Tem 2 jogos dificílimos, o São Paulo no Morumbi, com o São Paulo, né? Eu já expliquei aqui no último resumão da rodada, com o São Paulo brigando talvez por uma vaga direta na Libertadores, né? Caso o Botafogo não seja campeão da Libertadores, São Paulo vai ter que brigar ali com o Fortaleza, são 6 pontos de diferença e tal, mas enfim, vai ter que tentar ali alguma coisa e vai querer se despedir legal do seu torcedor também.
e uma última rodada com o Cruzeiro lá no Alfredo Jaconi, podendo valer para o Cruzeiro a vaga na Libertadores. Novamente, trato esse jogo como uma dificuldade média, porque eu não sei como o Cruzeiro vai chegar. O que eu vi nessa quarta-feira não me animou muito, mas também não me desesperou. Aonde que eu olho pro Grêmio? Porque o Grêmio tem 3 jogos difíceis. O Vitória se transformou num adversário bem difícil para quem joga lá no Barradão. O São Paulo em casa, hoje o São Paulo tá pelo mal para tentar chegar à vaga direta. E o Corinthians, na última rodada lá, é a mesma situação do Cruzeiro, eu diria até pior. Só que aí o time do Grêmio é um pouco melhor do que o do Juventude, mas porque o Corinthians vai estar brigando também por uma vaga na Libertadores. Então, olho no Grêmio, do Grêmio não chegar aos 43 pontos. Pode acontecer, ou se chegar com 2 empates e aí a gente iria para a disputa do saldo. E por que eu tô falando de olho no Grêmio? O ambiente do Grêmio, assim, entrou em ebulição completa, tá? E aí, numa dessa, pode estourar uma merda. Só pra vocês terem noção, assim, eu vou passar rapidamente, depois vou mostrar só a fala do Renato Gaúcho. Foi dito de tarde aí que o Grêmio, o Bright White teria reclamado pro presidente Alberto Guerra do Grêmio, de que os treinos do Renato Gaúcho eram problemáticos e etc. Isso gerou um burburinho grande. Aí o presidente saiu na frente do hotel lá antes do jogo contra o Cruzeiro para dar entrevista e discutir com um repórter que parece que trabalha para jogador da base, é assessor de jogador da base, alguma coisa assim. Ou seja, uma confusão danada, discutiu, enfim. E aí, após o jogo, o Renato Gaúcho simplesmente lançou essa daqui, tá? Olha isso. Pera aí que eu vou botar o áudio pra vocês agora. Entendeu? Vou atacar também. Agora sim, deixa eu voltar o áudio. Se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois, entendeu? Vou atacar também. Vou chamar de mentiroso. Vou chamar alguns de covardes, entendeu? Que estão se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também têm família, vocês também têm filhos no colégio, vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também. E eu volto a repetir e falar de novo para vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Eu não preciso de nenhum de vocês. Eu respeito e sou profissional. Se vocês forem profissionais comigo, eu vou ser profissional com vocês. Pode ter certeza. É a minha última entrevista. Se continuar inventando história do meu grupo, diretoria, presidente, de treinador, vai estar auxiliar aqui no próximo jogo. Bem, afora a ameaça que o Renato Gaúcho faz, praticamente de dizer que seus filhos também vão para a escola, isso é uma ameaça, né? Isso é uma ameaça, fato é esse. Ao trabalho do jornalismo, pelo visto, a sorte do Grêmio, a parte disso, a sorte do Grêmio é que a torcida tá comprando a briga deles lá. Tá comprando a briga do time. Então vai tá contra a imprensa lá, que tá divulgando. E eu vou só deixar claro, nem sei se o repórter tá certo, tá errado, não conheço, tá? O trabalho de quem fez isso, então não vou nem perder tempo aqui defendendo. Só acho que, independente se o cara tava certo ou tá errado, essa ameaça aí de o torcedor sabe que teu filho vai pra escola, isso passa do limite, né? Mas só, eu peguei um tweet só que falou na entrevista lá do presidente do Grêmio, que diz só um ponto que eu acho central, só pra gente ficar aqui, a gente não tem nada a ver com o Grêmio diretamente, né? Mas aqui, isso pra mim só tem 2 coisas que criam crise no futebol: trabalho mal feito e resultados ruins. E ambas as coisas existem na gestão Alberto Guerra, que é o presidente do Grêmio. Pelo trabalho porco que faz, os resultados ruins que colhe, não tem moral pra criticar ninguém. Então, assim, existe um problema no Grêmio. E a gente pode se aproveitar disso, porque na próxima partida, e aí é onde eu falo da ordem dos fatores, da ordem dos tratores alterando o viaduto, a próxima partida do Grêmio é em casa contra o São Paulo. É um jogo difícil. E se eles tropeçarem nesse jogo, aí, meu amigo, todo mundo vira contra, vem a merda, e eles podem ser que nem cheguem a 43. Então, minha mira hoje está virada em Red Bull Bragantino, torcer pro Criciúma tropeçar no Corinthians e o Flamengo não abrir as pernas, e Juventude e Grêmio não conseguirem fazer o que seria a obrigação deles e não chegarem a 43 pontos. O Juventude já tem 42. E aí, com isso, o Fluminense vai ter, ainda assim, tem que pontuar lá na Arena da Baixada. Complicado o cenário, hein? Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Tamo junto. Até a próxima. Obrigado pelo seu tempo. Valeu.